sua Bíblia comigo, Hebreus capítulo 10. Oh meu Deus, coisa boa ser crente, Jesus. Oh meu Deus, coisa boa demais ser crente, meu Pai. Oh aleluia. Oh meu Deus. Vem sobre nós, e vem sobre nós, e faz outra vez, e faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Libera o rio do avivamento e uma grande colheita sobre as nações, e vem sobre nós e faz outra vez, e faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Libera o rio do avivamento e uma grande colheita sobre as nações. Sinto uma unção. Eu não quero ser místico, mas não tem como não ser. Eu sinto uma unção de reposicionamento aqui nessa manhã. É como se Deus fosse fazer você entender coisas que você está estudando há 20 anos. É sério. Deus vai virar uma chave de compreensão na sua mente hoje acerca do encargo de Deus na sua vida. Então, se tiver que parar para a gente dar uma orada, para a gente dar uma chapada, para a gente beber um pouco da unção, nós vamos parar, não tem problema. Mas é muito claro que o que o Senhor quer é que haja luz na minha mente hoje, uma compreensão para que eu possa me dedicar àquilo que eu fui chamado para fazer. Talvez você foi chamado para fazer algumas coisas, as pessoas vão dizer: quando eu fui ungido a pastor, com 2 anos de crente, eu fui ungido a pastor e me deram 2 igrejas para cuidar. Eu chorei, pergunta para ele assim, 3 dias, eu digo: eu não quero, eu não posso, eu não sei. Eu chorava. E aí eu fazia um programa de rádio. Quando eu saí da rádio, uma mulher, Maquele está ali, ó. É Maquele, linda. Maquele, a gente era mais novo, né, Maquele? Faz tempo, né? Pastor Guess, que já está na eternidade. Fui trabalhar com o pastor Guess. Ele disse: você tem que ser ungido a pastor. Eu digo: eu não. Eu chorava para ele: não, eu não quero. Eu me ungir a pastor, irmão, com 2 anos de fé. Não estava cruzinho, mas já tinha lido a Bíblia 3 vezes, 4 vezes. Estava queimando. E fui consagrado ao ministério. E chorava 3 dias. Pergunta para ele assim, chorando. Aí já disse, estou lá na rádio, acabou o programa de rádio, entra uma mulher, uma senhora, sabe aquelas irmãs? Aquelas. As irmãs ninja. Não, ninja. E deu uma rodada na minha frente. E tchá! Eu digo, e parou e disse: alegra teu coração, porque para onde eu estou te levando, você precisa chegar lá como pastor, e tem que chegar por cima. Eu digo: agora não, agora ficou pior ainda, porque agora eu fui ungido a pastor e eu vou ter que ir para um outro lugar. Eu não quero sair daqui, aqui eu sou amado, eu sou querido. Não, você vai indo. Depois eu fui para o centro evangelístico, e depois, 2 anos depois, começamos o Mevan. Com 5 anos de fé, nós abrimos essa casa. Fazem 22 anos. Então deixa eu te falar uma coisa. Deus vai te dar uma compreensão para você entender por que Ele te deu essa unção. Não é para exibir, não tem a ver com você. Você vai ter uma compreensão por que Deus te deu esse dinheiro, por que Deus está te levando para alguns lugares de experiências, por que Deus está te levando para a política, está te levando para o artista, está te levando para a indústria, está te levando para o comércio. Você diz: não, mas eu não posso, porque eu sou pastor, como é que eu vou cuidar disso? O Senhor disse: entra aí, eu preciso remir esse lugar. E quem vai remir o comércio não é um pastor, é um comerciante justo.
Quem vai remir a indústria não é um pastor que vai lá orar pela tua empresa. Leva ele, é legal. Leva ele para orar na tua empresa, ele vai orar, vai ungir com óleo. Ok, mas quem vai ungir a indústria, remir, é o industrial justo. Quem vai remir... Você está aí, velho? Dá um abraço aqui, cara. Glória a Deus, que bom te ver, cara. Seja bem-vindo. Glória a Deus, que bênção. Deus vai começar a te levar para lugares para remir os ambientes. E você precisa compreender o porquê que Deus te deu a unção. Não é para você ser melhor do que ninguém. Não é para ser além, mas também não é para ser aquém. Para você andar na simetria de Deus. E você vai remir esses ambientes. Hebreus capítulo 10 e versículo 5 diz assim: pelo que ao entrar no mundo diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparaste. Não te deleitaste em holocausto e oblações pelo pecado. Então eu disse: aqui estou, no rolo do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado não quisestes, nem nele te deleitastes, os quais se oferecem segundo a lei, então acrescentou: aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. O que eu aprendo aqui? Eu vou explicar. É que não adianta eu fazer sacrifícios e ofertas se eu não estou obedecendo a Deus. Sacrifícios e ofertas que não obedecem à lei, a Deus, estão firmados na lei e não na graça. Nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Todo sacerdote se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca pode tirar pecados. Mas este, falando de Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, ele ofereceu para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. E daí por diante, ele está esperando uma coisa. Ele tem uma esperança. E daí por diante espera que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nolo testifica, primeiro diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias. Diz o Senhor: porei a minha lei em seus corações e a escreverei em seus entendimentos. Então acrescenta: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, aonde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Simples. Hebreus é a graça explicando a lei. Há quem diga que quem escreveu Hebreus foi uma mulher, porque no final do livro ele diz assim: nessas poucas palavras, falou e disse que foi pouco. Então, pode ter sido. Quem é que sabe, né, Fábio? Escreve 13 capítulos, depois diz que é pouco. Mas amém. As irmãs não gostam muito disso. Há quem diga que foi Paulo. Eu prefiro acreditar que foi Paulo. Eu não, teologicamente, pelas cartas, eu não vejo ninguém mais apropriado e mais capacitado do que Paulo para ter escrito, mas não posso afirmar. Mas não importa quem escreveu foi dirigido pelo Espírito para tirar o povo de um lugar e levar para outro. E nós estamos justamente nesse momento. Talvez nós não estamos sendo tirados da lei para ser levado para a graça, mas nós precisamos ser tirados da religiosidade
para entender como a graça funciona e o que o Senhor espera da igreja. Porque ele diz assim, de uma vez por todas ele sacrificou, acabou! E agora ele sentou à direita de Deus. E agora ele espera que os inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Quem ele espera que coloque os inimigos debaixo dos seus pés? Ele espera que a igreja faça isso. Agora, uma igreja desfocada do seu propósito, deslocada dos seus princípios, ela vai conseguir fazer isso? Não vai. Porque a igreja está tentando criar leis para defender ela. A igreja não precisa de defesa, porque ela é autossuficiente, ela tem um cabeça e ela é gloriosa. Então, deixa eu falar uma coisa, principalmente para vocês que são candidatos à eleição nos próximos dias. Você não tem que ser um candidato da sua denominação, porque se você vai defender os direitos da sua denominação, eu vou orar para você não ganhar nada. Eu sou um que vou orar contra você, porque você entra com um princípio, você entra, dá seu nome, porque você quer defender a causa do justo. Chega lá, você defende a causa da sua denominação que você pertence. E você, em vez de você cuidar da fome da cidade, você estará batendo na porta para ganhar terreno para a sua igreja. Então você não presta para aquilo que Deus tem para fazer. Calma, deixa eu acabar. Então você não presta para aquilo que Deus tem para fazer nos próximos dias na terra, através de uma autoridade, de uma legislatura justa. Hebreus é a graça explicando a lei. Então está falando de Cristo aqui. Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Ou seja, Jesus teve que dar o seu corpo foi entregue pelo pecado. Quando o corpo foi entregue pelo pecado, foi morto, foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Pronto, o corpo morreu. No terceiro dia, ele ressuscita e nasce outro corpo. Que corpo? A igreja. Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. E agora Jesus quer trabalhar na terra através de que lugar? Do corpo que ele preparou, a igreja. Jesus quer matar a fome do mundo através de quem? Da igreja. Jesus quer restaurar as pessoas através de quem? Da igreja. Jesus quer restaurar os lares através de quem? Da igreja, do seu corpo, porque no seu corpo ele é o cabeça. No seu corpo ele é o cabeça. Por isso que um dia, não é agora, um dia uma pedra, Daniel profetizou, uma pedra que está sendo cortada sem a ajuda de mão de homem, será lançada contra a estátua que representa o quê? Os governos da terra. Ela será jogada contra a estátua e a estátua vai cair e um novo governo será estabelecido. Amém? E esse governo, ele faz o quê? Ele será eterno. É o governo de Cristo sobre a terra. Amém? Então a igreja precisa saber o seu lugar de governo. Não tem a ver com partidos, porque a autoridade não tem a ver com posição. Então muitos homens de Deus entram nos lugares para concorrer um pleito, um cargo, só que daí estão à mercê do partido. Tem que estar. É o partido que concorre. Mas você tem que entender que você tem um cabeça. E o cabeça é Cristo. E vai chegar uma hora que você vai ter que estar diante das duas. Você vai ter que decidir. Você vai ter que assinar. Você vai ter que fazer. E de que governo você pertence. Porque se você pertence ao governo desta terra, ele um dia vai cair pelas mãos de Cristo. E um novo governo será estabelecido. Então você precisa ser justo. Se você é um comerciante, você tem que ser justo. Se você porque a tua justiça manifesta o governo que está por vir.
Não estabelece, ela manifesta. Porque o governo só chega quando o rei chega. Mas enquanto o rei não chega, os seus apóstolos, os seus profetas, os seus pastores, os seus mestres estão trabalhando para a edificação do corpo. Para que todos chegamos à unidade da fé, ao pleno conhecimento de Deus, à estatura de um varão perfeito. Então eu não estou trabalhando para a minha igreja crescer, não adianta só, não, vamos fazer isso porque a igreja vai crescer. Não, porque a igreja pode crescer, ficar cheia de gente vazia, que não vai transformar nada ao seu redor. Eu sou um cidadão do reino e pertenço a um corpo. Não importa se o Jadilson está lá na Presbiteriana, não importa se o Cláudio está lá em Porto Alegre, se o Ricardo está lá em Porto Seguro, não importa. Não importa se o João é da igreja A, da igreja B, da igreja C, porque o que nos une não é a casa, é a causa de Cristo. E a causa de Cristo é a mesma para todos os lugares. É a edificação do corpo de Cristo. É a restauração da igreja. Amém, irmãos? Então Hebreus está me tentando dizer isso. Ele está dizendo o seguinte: vocês ficam aí ensinando o povo a fazer sacrifício, a fazer sacrifício, a fazer sacrifício. Vocês ficam enfiando envelope na boca de todo mundo. Você tem que fazer um sacrifício para o Senhor, você tem que fazer isso para o Senhor. Mas a Bíblia diz que ele com uma só oferta, ele já santificou, ele aperfeiçoou para sempre os que vão sendo santificados. Então eu não tenho que fazer sacrifício. Não, você tem que ser o sacrifício. Apresentai os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresentai o vosso corpo, é você levar você mesmo para ser sacrificado. Você acha que botando alguns trocados, fazendo alguns sacrifícios, subindo algumas escadas, acendendo algumas velas, você está isento de ser o sacrifício? Não. Porque aqui o sacrifício era morto. O sacrifício vivo agora substituiu o sacrifício morto. Porque o sacrifício morto, você amarrava o cordeiro, você matava o cordeiro, você queimava o cordeiro, você derretia a gordura do cordeiro e depois ela comia a carne do cordeiro. O sacrifício vivo não. É ninguém tira minha vida, eu a dou. Então foi os judeus que mataram Jesus? Foi a religião? Não foi ninguém. Foi ele que se deu. Então, pastor, o senhor hoje sacrifica? Por que o senhor anda na linha? Por que o senhor procura fazer as coisas certas? Porque eu quero. Porque eu sou um sacrifício vivo. Eu quero apresentar o meu corpo e dizer: Deus, assim como o Senhor foi sacrificado por mim, eu quero ser sacrificado por alguém. Se a igreja não entender o seu papel na terra, ela vai ficar na fila das campanhas a vida inteira, sempre pensando nela primeiro. E evangelho não tem a ver com você, tem a ver com o outro. Então saia da fila do pedinte e entra na fila da intercessão. Fica lá queimando. Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Com uma só oferta ele aperfeiçoou para sempre. Com uma só oferta ele me ganhou. E pronto, eu sou salvo. Agora ele vai me aperfeiçoando. Com uma só oferta ele aperfeiçoou para sempre os que vão sendo santificados. Então tem uma coisa que ele já fez por mim e tem uma coisa que ele está fazendo em mim. Esta é a aliança que eu fiz com vocês. Então quando alguém disser para você que você tem que fazer um sacrifício para Deus te abençoar, mata que é bicho. Sai daí. Porque você tem que fazer um sacrifício para Deus te salvar. Porque não, você anula toda vez que você quer ser o sacrifício, que você quer fazer um sacrifício, você está anulando o sacrifício de Cristo. A ideia original é: assim como eu morri para dar minha vida por vocês,
vocês têm que morrer também para dar a vida de vocês pela humanidade. Então sai da fila da bênção, não vai mais. Você está aqui para levantar as mãos, pelas pessoas que estão no governo. Você está aqui para levantar as mãos e profetizar sobre elas. Pastor, o senhor já orava pelos outros presidentes? Orava. E esse você ora também, esse é mais legal. Ele não só ora como eu como junto, como eu vivo perto. Por quê? Porque ele entendeu que o sacerdócio é maior do que o rei. Quando Saul começou a governar, Saul não escuta, pastor, você está fazendo campanha para ele? Não estou, eu quero que você entenda como cristão, pelo amor de Deus. Eu não sou cabo eleitoral de ninguém, irmão. Eu estou abrindo seus olhos para você entender Bíblia, como Deus governa. Saul começou a governar. Governou ou não governou? 40 anos, mas na presença de Deus só 7 dias. Mas ele ficou 40 anos. Mas na presença de Deus só 7 dias, porque o Senhor disse, Samuel disse para ele, desce e fica lá, porque no 7º dia eu vou descer e vou sacrificar contigo. Ele ficou lá, fez tudo certinho, mas daí o povo começou assim, o povo começou a ir embora. Ele diz, não, peraí, dá aqui a faca que eu sacrifico. Quando ele começa a sacrificar, Samuel entra e diz, o que você está fazendo? Ele diz, você estava demorando, o povo estava indo embora. Ele disse, não, mas você não tem que obedecer. A demanda do povo não pode ditar o ritmo da missão na tua vida. A demanda do povo não pode ditar o ritmo da missão. Não pode. Não é o povo que decide o que eu faço. É o meu Deus que decide. Saul foi e sacrificou. O que é que Samuel disse para ele? Fizeste mal. Hoje Deus teria confirmado o teu reino. Mas agora Deus vai levantar outro. Deus ficou com Samuel, com Saul. Saul algum dia foi buscar a arca do Senhor para governar? Não, mas ele governou. Então nem toda posição está debaixo da autoridade de Deus. Não, mas toda autoridade é constituída por Deus. Toda autoridade, não toda posição. Que tem gente que tem posição, mas não tem autoridade. E tem gente que tem autoridade, mas não está na posição. A autoridade vem de autor, só o autor pode dar autoridade. Então, não corra atrás de posição pensando que você vai ter autoridade. Corra atrás do autor e o autor vai te colocar em lugares de posição. É o autor que te coloca. Aí agora Deus disse, agora levanta o menino. Quem é o menino? Davi. Davi está lá de calça curta, de funda, de conga, né? Com o WhatsApp, está lá jogando joguinho no... Está lá. Aí Jessé diz assim, manda chamar ele. Aí entra Davi. Bonitinho, ruivinho, sardento, brincando de joguinho no celular. Imagina, eu estou imaginando você, seu menino, seu filho, sua filha. Aí o pai mandou me chamar, mandou. Aí quando ele entra, Samuel, Deus diz assim, Samuel, é ele. Aí o pai olha e diz, não pode ser, esse menino incomoda. Esse menino é uma praga. Fala a palavra o dia inteiro. Esse menino. E o menino, e Deus entra na sala e diz, Samuel, é esse menino, Samuel. Mas Senhor, ele não é parecido com Saul. Não, mas eu não vou levantar igual, Samuel. O padrão é eu que decido, não é o último. O último que ficou não é o padrão escolhido. O padrão escolhido sempre é de Deus. Aí o menino entra, não sabe o que está acontecendo. O pai diz, vem cá meu filho, você vai ser ungido rei. Rei?
Mas eu vou poder continuar jogando bola? Pode. Você fala, eu posso continuar, eu que estou no joguinho aqui, eu estou quase batendo recorde. Pode continuar, meu filho. No tempo certo a unção te encontra. No tempo certo a unção te acha. Deus vai te achar no meio das malhadas. Deus vai te achar. Ei, meu Deus, alguém está me entendendo aqui? Botaram o óleo na cabeça dele, passou a toalha, enxugou e voltou para o campo. Mas um dia ele assumiu o governo de Israel. E qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele disse: eu vou buscar a arca, porque o sacerdócio é sempre maior do que o rei. A igreja, ela está olhando só para o rei, mas ela não está olhando para o sacerdócio. Se a igreja quer que o rei continue, ela tem que unir o sacerdócio e construir uma base correta no sacerdócio, para que o rei governe em paz. Pegou? Pegou? Então o seu sacerdócio é maior que a sua empresa. O seu sacerdócio é maior que o seu título. O seu sacerdócio é maior que a sua igreja. O seu sacerdócio é maior que a sua vereança, que ser deputado, que ser senador, e que ser governo, e que ser presidente, senhor Jair Bolsonaro. E sabe por que ele está lá? Sabe por quê? Porque ele reconhece que Deus está acima de todos. Mas ele não é crente, ele não precisa ser. Porque a diferença de um juiz e de um gari é só uma diferença de informações, porque os dois foram criados por Deus. Mas ele briga, mas ele fala a palavra. Pode falar, meu filho, não tem problema não. Mas se todo dia à noite, todo dia de manhã, quando você pega uma caneta, você medita e diz: Senhor, me ajude. Você está me entendendo? Não se trata de campanhas políticas, irmãos. Se trata, pastor, e se não der, e se não for ele? Se não for ele, no próximo café eu vou estar aqui ministrando e acreditando que o sacerdócio ainda continua sendo maior do que o rei. Não vai mudar nada. Mudou de rei 3 vezes na Babilônia. E Daniel sempre foi o mesmo Daniel, com Belsazar, com Nabucodonosor, com Ciro. Ele sempre foi o mesmo. No capítulo 5, um dia, escreveram na parede Mene, Mene, Tekel e Parsim. Deus escreveu na parede com o seu dedo. Ninguém sabia revelar. A mãe disse: olha, chama um menino que tinha aí. Agora ele já está velho, mas chama ele. Daniel já estava esquecido no palácio. Quando ele entrou, Belsazar olhou e disse: és tu ainda o mesmo, Daniel? Ele disse: sim, o mesmo. Ele disse: então revela ali. Se tu revelar, eu te dou presente, te dou lancha, te dou iate, te dou relógio, te dou. Ele disse: não, dá os teus presentes para os teus. Eu não profetizo por dinheiro. Eu vou dizer o que está escrito ali. Ali está escrito que pesado foste na balança e foste achado em falta. Meu Deus, eu não quero ser pesado pelo meu Deus e ser achado em falta, porque eu pensei primeiro em mim, primeiro no meu governo, primeiro na igreja que eu sou pastor, primeiro na minha casa. Não, eu não tenho esse direito. O Espírito do Senhor está sobre mim para o outro, para pregar o evangelho aos quebrantados, para curar os enfermos, para expulsar os demônios. Não tem a ver comigo, tem a ver com o outro. O Espírito do Senhor está sobre mim. E aí não adianta, se você não funciona nisso, você vai tentar explicar Deus. E vou te dizer, tentar explicar Deus é a única coisa que sobra para quem não vive com Ele e não experimentou do seu amor. Porque o meu líder, o meu modelo, Jefferson, é um homem que se esvaziou de si mesmo. O meu modelo é o meu Jesus, que se esvaziou de si mesmo, que resolveu aprender pelo sofrimento. Esse é o meu modelo de governo. O meu modelo de governo é aquele que se esvaziou de si mesmo, tomou a forma de um servo, foi obediente até a sua morte, e morte de cruz, porque ele não fez só um sacrifício, ele estava obedecendo uma voz que gritava dentro do seu interior. Amém. Pastor, mas eu sofri muito na igreja. Se Deus me levantar, eu já ouvi gente isso, Deus vai me levantar e esse povo vai ver.
Não faz isso. O que fizeram com você não transforma você. O que transforma você é como você reage àquilo que fizeram com você. Porque quando furaram Jesus, saiu sangue e água. Porque as feridas de fora revelam o que tem dentro. Quando furaram ele, foi sangue e água que tinha dentro. Remissão, palavra, vida. As feridas sempre revelam o que você carrega. Então cada vez que alguém fura por fora, você sempre vai mostrar o que você tem dentro. Então às vezes é necessário alguém furar por fora para você realmente ver o que você tem dentro. Então eu oro para que alguém com uma lança machuque você, para que você veja você mesmo por dentro. Então o que te fizeram não vai mudar nada. O que vai mudar é como você reage àquilo que fizeram com você. Amém? Eu gosto muito de uma palavra do Vilela, que ele fala o seguinte: bom ânimo é você que fabrica. Bom ânimo, ninguém ora assim, ó, pastor, eu vou orar por isso ter bom ânimo. Não adianta. Porque bom ânimo você que tem que fabricar. Tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições por fora, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Bom ânimo é você que tem que fabricar. Você que tem que produzir. Você que tem que estar alegre. Você que tem que estar. Você está esperando o ambiente mudar para você ser alegre. Você não entendeu de onde você é. Se você está esperando o ambiente mudar para você ser alegre, não, você está esperando tomar decisões a partir das demandas do mundo. Não, eu estou aqui para mudar o mundo. O mundo não pode transformar a minha vida. As demandas do mundo não podem ditar o ritmo da missão de Deus na minha vida. Se não for um crescimento pelo sofrimento, você nunca vai aprender. Deus, a gente fala sempre aqui, né, Evangelho? Deus não está com pressa. Não está com pressa, mas Ele tem prioridades. Deus não está com pressa, mas Ele tem prioridades. E quando eu falo disso, não está no campo da pressa, está no campo da urgência. Deus tem uma urgência para esses dias, para a sua igreja. E a igreja precisa acordar para esse lugar. Amém? Você já viu que a gente vê um Caim fazendo culto? Já viu? Quem aqui já foi no culto de Caim? Você já foi. Eu já tive alguns cultos de Caim. E aí a gente vê Caim fazendo culto, a gente não quer que ele faça mais culto, né? Porque a gente quer ir no culto do Abel, que a oferta é perfeita. Mas no culto de Caim a gente não quer ir. A gente diz, mata o Caim. E aí você não entende. Deus não conversou com Abel, porque Abel, a oferta dele já estava boa. Deus conversou com Caim. E o que é que Deus disse para Caim? Faz de novo. Se tu procederes bem, tu não serás aceito. Mas agora, se tu procederes mal, o pecado vai bater na tua porta e tu vai ceder a ele. Nós não temos paciência com Caim. Quando a gente vê um Caim fazendo culto, a gente já quer fechar a igreja, acabar com a reunião, expor ele. E Deus está dizendo para ele, faz de novo. Você quer cuidar do Abel, né? Que a unção é perfeita, que a oferta é perfeita. E Deus está dizendo, por que você não procura os Caíns? E por que você não vai no culto de Caim e diz, Caim, faz de novo, rapaz. Deus confia em você, cara. Deus acredita que você pode melhorar. Sabe qual é o nosso problema? Quando a gente vê o joio e o trigo crescendo, a gente já quer pegar a foice e arrancar o joio. E o joio tem que crescer no meio. Tem uns arrancadores de joio aqui, ó. A internet está cheia de arrancador de joio. Eles querem arrancar o joio na marra. Você não pode tocar no joio. Mas eu já vi, é joio. Eu vou tirar do meio. Mas Jesus disse que ele precisa crescer junto. Sabe por quê? Porque nós queremos uma segurança ambiental para servir a Cristo. Nós queremos circular no meio do trigo, para que todo mundo olhe e veja a gente perfeito. Mas Deus diz, não, a igreja tem que ter joio.
Não, o joio, não, o ímpio ainda, o ímpio não permanecerá, porque o Caim. Não, e Deus está dizendo, por que você não recupera Caim? Por que você não tenta conversar com ele? Porque sem o joio, o trigo não desenvolve amor, justiça e perseverança. Sem o joio, o trigo é só trigo. É só crente evangélico. Tem que ter o joio para você crescer em justiça, em amor, em perseverança. Eu quero declarar que quando o teu trigo começar a crescer, o joio vai crescer junto. E você vai olhar e vai dizer, mas é joio, não, e Deus vai dizer, deixa aí, isso não é problema seu, é problema meu. É problema meu, mas é joio. Sem joio não tem trigo. Não tem trigo perseverante, não tem trigo amoroso, carinhoso. É necessário o joio. Mas como é que eu vou saber se é joio ou trigo? Você vai saber. Porque o joio, ele fica lá imponente. O trigo, ele enche a espiga de grão. Quando a espiga enche, então, quando você olhar para a plantação e ver, não pense que o trigo, que o joio, que o trigo é aquele imponente. Não, o trigo é aquele que está submisso. Por quê? Porque ele está cheio de fruto. Quem é levado para o deserto é o que está cheio do Espírito. Jesus não foi levado sem primeiro o Espírito Santo encher ele. Você está me entendendo? Aí você diz, como é que está? Ai, está um deserto. Deus não fala. Não vai falar. Você não compreende. O professor, ele fala na hora da aula. Na hora da prova, ele fica quieto. Aí você reprova na prova e diz, é prova difícil. Não, é que você não prestou atenção na aula. Na aula você estava conversando, tirando... Então vou ter que fazer a prova de novo. Não, vai ter que fazer a aula de novo. É que nós não entendemos cristianismo. Nós entendemos cristianismo a partir de nós. Porque cristianismo, a fé logística que tem sido me ensinada, talvez a igreja precisa pedir perdão pelos últimos 20 anos de evangelho raso. Um evangelho raso, televisivo, que passou pelas rádios e televisões. Eu também estive lá. O evangelho raso que preparou as pessoas para prosperar, mas não preparou elas para a guerra. Pessoas que não sabem tudo de direita e de esquerda, mas não sabem nada sobre teologia, não sabem nada sobre escatologia, não sabem nada sobre a volta de Jesus, a doutrina da graça. Sabem tudo de Freud, de Sócrates. Mas quando o sapato apertar, não é para Sócrates que você vai orar. Não é para Freud que você vai orar. Você vai ter que buscar o Senhor. Então, facilitar é diferente de evoluir. Nós não podemos facilitar as coisas achando que as pessoas vão evoluir por isso. Não. Hoje as coisas são fáceis, mas as pessoas se tornaram difíceis. Antigamente as coisas eram difíceis, mas as pessoas eram mais fáceis. Não adianta, mas facilitou tudo. Facilitou tanto que as pessoas não evoluem, irmão. Elas têm dificuldade de estudar o mesmo assunto por 20 anos, de perseverar na mesma coisa por 30 anos. Ninguém mais acredita no seu casamento. Ninguém mais persevera pelo seu marido, pela sua esposa. Ninguém mais acredita que um viciado pode ser recuperado, que uma prostituta pode ser recuperada. Então, se eu casei, mas eu não casei para passar por isso, aí a gente desiste logo disso. Porque a gente não tem mais perseverança, não tem mais casca. O negócio é eu estar bem, eu preciso estar bem, porque Deus quer muito que eu seja feliz.
Felicidade é um fruto do Espírito, não é um sentimento da alma. Felicidade é uma posição, eu decido ser feliz. Eu decido. José preso, um dia ele passa por um copeiro e um padeiro, e ele diz: por que vocês estão tristes? O cara está na cadeia. E ele passa pelos caras e diz: o que aconteceu? Vocês estão desanimados hoje? Mas o cara está preso, meu. Porque não é o ambiente que me forma, sou eu que dou vida ao ambiente que eu estou. Eu preciso entender isso. Mas quando eu me ponho na frente, eu quero que o Evangelho supra a minha necessidade. E aí se alguém com o microfone aqui no domingo me diz: você tem que fazer um sacrifício, faz um sacrifício agora, porque Deus vai te abençoar. Aí você já puxa da carteira, porque é mais fácil pagar do que sofrer. Não, a cédula do Evangelho não é o meu real, é a minha vida. Já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Essa frase ainda é verdadeira, mas para você é melhor pagar. É melhor pagar. Quanto é que é o sacrifício? Eu preciso de 30 pessoas que vão dar R$1.000. Eu dou, porque eu já quero me ver livre disso logo. E Deus diz: não dá. Deus está me mostrando 50 pessoas aqui que vão. Deus não mostra essas coisas, irmão. Deus mostra que o bairro está com fome, que as pessoas estão indo para o inferno. Deus não mostra essas baboseiras. Pelo amor de Deus, se converta ao Senhor. Deixa eu pregar o Evangelho claro e simples para você. Deus está me mostrando 100 pessoas que vão. Irmão, tu acha que Deus vai perder tempo com isso? As nações estão morrendo de fome. As pessoas estão morrendo sem Deus. E você achando que Deus mostrou 100 pessoas. Não, falta 2. Não, agora não é 100 de 1.000, é 1.000 de 500. Ô irmão, para com isso, você vai para o inferno desse jeito. Joga essa câmera aqui na minha cara, irmão. Para com isso, que senão você vai para o inferno. Você está corrompendo os princípios das Escrituras. Toda pessoa obcecada pelo poder é viciada em vencer. Todo aquele obcecado pelo poder é viciado em vencer, ele não sabe perder. E aí ele não conhece a equação de Deus, que diz que o último é o primeiro, que o louco é que é sábio, que o pobre é que é rico, que o fraco é que é forte, que o que chora está alegre. A equação de Deus, a matemática de Deus é muito louca. Não tente compreendê-lo. Abra comigo a sua Bíblia, Isaías capítulo 30, versículo 21. Você está recebendo, irmão? Eu estou legal hoje, não estou? Estou querido, não estou? Está muito pesado, não está não, né? Não, então vou botar mais farinha aqui, peraí. Isaías capítulo 30, versículo 21, está escrito assim: quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra. Está aqui. É versículo 21, não é 22, gente. Os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Deixa eu ler de novo. Quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Olha o que o Senhor está dizendo através de Isaías. Quando você desviar para a direita ou para a esquerda, cabe bem nos nossos dias hoje, né? Sabe o que vai acontecer? Você vai ouvir uma voz atrás de ti dizendo: este é o caminho, andai por ele. Deixa eu falar uma coisa para você. Se a voz que você está ouvindo está atrás de ti, é porque você tomou a frente. Porque a voz nunca pode falar atrás de ti. Se ela está falando atrás, é porque você já está desviado. A voz tem que falar na frente, irmãos.
Sempre a voz primeiro, sempre a voz de cima, sempre a voz de dentro, sempre a voz na frente. Se ela falar atrás, é porque você já foi para a direita ou para a esquerda. E fica essa briga na terra. Tu é de direita ou tu é de esquerda? Eu sou da voz que vai na frente. Eu sou na voz que fala dentro. Que diz: Luiz, não olha para os teus interesses não, filho. Talvez a tua empresa vai crescer mais se tu votar nesse. Talvez os teus negócios vão crescer mais se tu votar naquele. Talvez você vai ficar mais próspero com esse, ou talvez você vai ficar mais próspero com aquele. Para tudo, Luiz. Ouça a voz da frente. E se Deus não está na frente do meu caminho, então eu começo a tomar rotas distorcidas. E a igreja está tomando essas rotas nesses dias, irmãos. Rotas distorcidas. Ela deveria ter ficado na posição dela, em cima, olhando, medindo, fazendo o que é certo pelos princípios de Deus. Irmãos, você precisa entender quando Deus está na frente. Não tem mais você, cara, já era. E como é que eu sei isso? Porque a maioria das coisas que Deus vai pedir para você, você não vai querer fazer. A maioria vai contra a sua moral. Imagina, Deus chama Ananias e diz assim, ó, tem um cara lá chamado Saulo de Tarso, vai lá e ora por ele. O Ananias diz: não, o senhor conhece esse cara? Ananias começa a pregar para Deus. Ele diz: não, Jesus, esse cara, o senhor conhece ele. O senhor sabe o que ele faz? Ele mata a gente. Matou um primo meu esses dias, um tio meu. Ele entra nas cidades, ele destrói tudo, as igrejas, acaba com todo mundo. E Deus diz: vai lá, Ananias, não discute. E unge ele, chama ele de irmão. Como é que é? Mano. Porque eu vou mostrar para ele como ele vai sofrer por causa do meu nome. Pedro, mata esse lençol e come. Mata os animais que estão aí dentro do lençol, mata e come. Pedro disse: não, a minha igreja não come coisa imunda. Eu sou da igreja, não uso bermuda, eu não tenho tatuagem é do diabo. E Deus disse: ô Pedro, não discute, mata e come. Aí Pedro chega na casa de Cornélio. Na realidade ele queria repreender a casa de Cornélio, ele não queria orar. Mas ele chega lá, não deu tempo nem dele acabar a mensagem, eles começaram a ser cheios do Espírito. Pedro ficou dizendo: meu Deus, como é que faz agora? Eu vou ter um problema lá com a minha convenção. Vou ter um problemão na minha convenção, porque... Aí não deu outra. No capítulo 11 de Atos, a convenção chama Pedro. Ele diz assim: ó, Pedro, a gente soube que você está comendo com um pecador. Ele diz: rapaz, vocês não fazem ideia. Eu não só comi, eu chorei com eles também. É, Pedro, conta. Rapaz, você acredita que eu não queria ir? Mas eu estou lá na casa do Simão Curtidor. E aí, você acredita que eu tive uma visão? Deus me mostrou um monte de gente pecador, uns mal acabados dentro de um lençol, que eu já comecei a repreender demônio. Quando eu tive essa visão, eu disse: sai para lá, Satanás. Mas Deus disse para me matar e comer. Eu disse: eu não como essas coisas. Deus disse: vai e come. Você não pode chamar de imundo aquilo que eu santifico. Aí Pedro foi, ele disse: você acredita, quando eu cheguei lá, tinha uma cela na casa de Cornélio, um PG, né? Tinha um pequeno grupo, né? Pequeno grupo PGM, pequeno grupo do Mevan, assim pode ser? Fica mais bonito? Tá, tinha um pequeno grupo e eu comecei a falar. Cornélio, um homem precioso, vocês precisam conhecer. Mas ele não é crente. Mas cara, que cara precioso. Cara precioso, ele sentou, aquele dia não teve serviço na fazenda, ele sentou todo mundo ao redor da mesa, deu comida para todo mundo, recebeu a gente com honra, tirou o nosso sandália, lavou nossos pés. E a convenção já desarmando.
E Pedro diz assim: você acredita que eu estava pregando? De repente o Espírito Santo entrou na sala e batizou todo mundo. Daí a convenção fica de pé e diz: a gente entende então que Deus não faz acepção de pessoas. E naquele dia abre-se uma luz para o ocidente. Naquele dia abre-se uma luz para o ocidente. Cara, e você fica aí fazendo boquinha para ir na casa de um católico, para ir na casa de um espírita. Ele é maçom. É maçom. Ele é católico. Eu vi uma santa desse tamanho. Enquanto não quebrar essa santa, eu não como nessa mesa. Vai se converter, infeliz. Vai se converter a Jesus Cristo. Você não conhece o amor do meu Jesus, não. Você está esperando as pessoas ficarem boas para poder ser amadas por você, quando você deveria amá-las para que um dia elas pudessem se tornar boas pessoas. Não, levanta a mão e faz barulho, irmão. Brasil! Acorda, Brasil! O evangelho simples do Senhor Jesus, Brasil. Jesus, o amigo eterno. Meu Jesus, batiza a tua igreja de amor. Jesus, Jesus, o amigo eterno. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar E fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui e o véu Que separava já não
Só. E te dá o louvor que é devido. Estamos nós aqui por isso. Ei, Jesus, te adoramos. Senta aí, irmão. Eu ainda tenho uns minutos. Começamos cedo hoje. A Bíblia diz que no próprio livro de Hebreus que o sangue de Abel ainda fala. Mas havia um sangue que é muito maior que o sangue de Abel. O sangue de Abel clamou por ele, pela justiça por ele. Mas o sangue daquele que clama, ele não clamou por ele só, ele clamou pela terra. Deixa eu te falar uma coisa. Nos próximos dias eu estou profetizando. Infelizmente, muitos, para manterem a sua boca aberta, começaram a negociar sua voz. O importante não é manter sua boca aberta, é manter a sua voz ativa. A sua voz, mesmo que não te deem lugar para falar, continue mantendo a voz. Mantenha a voz que Deus te deu no seu espírito. Porque nos próximos dias, a voz que clama em um deserto. O Brasil, irmãos, tem uma promessa. Nós vamos sim, não vamos alimentar o mundo só com soja, só com milho, só com grãos. Não vamos alimentar o mundo só com nossos suínos, avinos, com os nossos bovinos. Nós vamos alimentar o mundo com a pregação do Evangelho. O mundo precisa falar da igreja brasileira. Mas a igreja brasileira precisa se valorizar mais. Ela precisa ser correta com Jesus. E para avançar nesse propósito, nós temos que desapegar de algumas coisas. Desapegue de algumas coisas, irmãos. Não precisa se desfazer daquilo que você já desapegou. O que você já desapegou, você não precisa se desfazer. Pode ficar ali com você. Mas seja livre. Seja livre. Ninguém é tão livre quanto o escravo de Cristo. Nos próximos dias, nós precisamos ser homens de uma coisa só. Eu quero só liberar essas sentenças para a gente terminar. Nós não podemos ser homens de muitas coisas. Nós podemos fazer muitas coisas, mas nós temos que ser pessoa de uma coisa só. Paulo fala em Filipenses capítulo 3, versículo 12, ele disse: eu não digo que eu já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão diante de mim. O salmista diz no Salmo 27, o verso 4: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor, para contemplar a sua formosura e para aprender. Só um homem contemplativo vai ter desejo pelas Escrituras. Se você começar a ler sem contemplar, você vai ficar um crente muito chato, muito teórico. O Evangelho é prático, irmãos. Quando a voz que clama no deserto começou a clamar no deserto, João Batista, as pessoas saíram da sinagoga, saíram de Jerusalém e foram atrás de João. E elas fizeram uma pergunta para João: João, o que eu faço? A gente entende que o que você está falando é de Deus, tá? Mas o que eu faço? Eu vou para o monte, vou jejuar, vou orar, vou fazer uma campanha, eu vou sacrificar? João disse: não, quem tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem. E nós que cobramos impostos, os cobradores de impostos perguntaram. Ele disse: você que cobra imposto, seja justo, não cobre além da medida. E o soldado perguntou: e nós que somos soldados? Ele disse: você não use da farda para se prevalecer dos mais fracos. Sabe o que é que João Batista fez? Ele trouxe o Evangelho para um lugar de praticidade. Eu acredito no Evangelho prático, irmão. Eu sou ortoprático antes de ser ortodoxo. Eu preciso entender isso. Uma coisa é necessária. Marta, 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 você está ocupada com muitas coisas,
mas uma coisa só é necessária. Por favor, você pode fazer muitas coisas, você pode ser um grande empresário, mas não negocie o seu tempo com Jesus. Não negocie, sua igreja pode ser enorme, você pode ser... Não negocie o seu tempo com Jesus. Tem coisas que a igreja brasileira precisa se arrepender. Pela pregação superficial, triunfalista, pelo esse evangelho pobre da prosperidade, que ensinou as pessoas a ganhar dinheiro, mas não ensinou elas a sofrer por amor a Cristo. Não ensinou elas a ter cicatrizes, só ter troféus. Não ensinou elas a ter marcas, só medalhas. E aí quando chega o caos, as pessoas não sabem se mover no meio do caos. Não, irmãos, eu acredito num evangelho triunfante. A igreja é triunfante, não triunfalista. Ela não vence sem guerra. Jesus já venceu na cruz a salvação por mim, mas eu preciso guerrear. Tem coisa que você gerou por paixão, você se apaixonou por isso, mas agora Deus está gerando compreensão no seu entendimento. Eu estou apaixonado por muitas coisas de Cristo, mas eu preciso ter compreensão de como me mover dentro dessa paixão. Eu preciso ter entendimento. Eu quero declarar que no Brasil Deus está levantando um tipo de gente capaz de lidar com todo tipo de gente. Eu quero declarar que no Brasil Deus está levantando um tipo de ministério, de igreja capaz de lidar com todo tipo de gente. Que Deus está levantando um tipo de governo, Cláudio, Werner, capaz de lidar com todo tipo de governo, Jackson, capaz de circular no viés da prosperidade e da necessidade, capaz de circular no viés da justiça e da corrupção, capaz de se movimentar no meio da pobreza e da riqueza, no meio da dificuldade e da desonra, e não perder o seu cheiro do céu, não perder a sua unção. O papel da igreja é ensinar a gloriar-se no sofrimento. Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Esse corpo precisa ter as marcas do evangelho. Esse corpo precisa ter as marcas de Cristo. Paulo, Cristo e tantos outros nos deixaram esse modelo. Se gloriar no sofrimento, por quê? Porque é este sofrimento que vai gerar a verdadeira esperança. E nesta esperança não vai haver frustração. Tem muita gente que está vivendo debaixo de frustração. Pessoas estão frustradas com a vida, porque nós não estamos ensinando para elas o sofrimento que gera perseverança, e o caráter aprovado gera esperança. Então, querido, o que para todo dia vai ter uma noite escura. Todo dia vai ter uma noite escura lá. Mas fique tranquilo, ela passa, vem o dia de novo. E ela passa e vem o dia de novo. Deus assumiu. Olhando para a terra não havia um justo sequer. Ele assumiu o ônus da queda do homem. Ele disse: deixa que eu pago essa conta. E depois, a partir desse boleto, eu vou levantar uma igreja que vai ter amor e paixão pelo meu nome, e vai amar as pessoas. Deus não terminou a sua missão ainda. Ele ainda está assumindo a responsabilidade do homem. Deus está assumindo, o pecado sim, mas o que você tem que fazer para mudar de vida, não. A igreja de hoje, ela entende tudo, irmãos, como eu disse, tudo sobre direita, sobre esquerda, sobre política, sobre socialismo, sobre tudo, mas ela precisa entender sobre as vontades de Deus. Esse evangelho raso não prepara a geração para se alegrar na dor. Eu não estou profetizando, eu não sou um kamikaze, irmãos, fique tranquilo. Eu não sou um franciscano, mas a igreja precisa aprender. Nós precisamos pedir perdão, e eu quero orar por isso aqui, por ter apresentado um evangelho de aparência, de conquista e de prosperidade. Nós precisamos pedir perdão. Nós não estamos sendo sinceros. Nós precisamos romper do nosso meio todas as meias verdades. Nós precisamos, toda mentira, traição, politicagem, jeitinho de tirar vantagem, até na obra de Cristo. Nós precisamos voltar ao evangelho simples e verdadeiro.
Nós precisamos separar. Essa modernidade, irmãos, ela separa o prazer do propósito. A modernidade muitas vezes ela tem ensinado você tem que ter prazer, você tem que cuidar da sua vida e ter prazer, mas ela tira você do propósito. Eu quero declarar isso. Nós vamos pedir perdão agora, nós vamos orar, aproveitar toda essa festa, todo esse quebrantamento que nós estamos, e nós vamos pedir: Senhor, perdoa a gente, e levanta no Brasil, Senhor, uma igreja, um evangelho que me ensine a negar a mim mesmo. Senhor, eu não quero mais fogo na minha igreja, eu quero fogo em mim. Eu vou queimar por algo que vale a pena queimar. Você está a fim de orar por isso, irmãos? Amém? Amém? As pessoas, pastores, podem te aplaudir, elas podem te dar reconhecimento. No final do culto vem sempre um irmão: pastor, vamos tirar uma foto? Vamos, não tem problema, essas coisas não me desviam não, fica tranquilo. As pessoas podem me dar reconhecimento, pode botar lá nas suas redes sociais: oh, pastor Luiz é uma benção, que palavra, que unção. Tudo isso elas podem fazer, elas podem me dar ofertas, mas elas não podem me dar o azeite. O azeite precisa ser extraído, a azeitona precisa ser moída. O azeite, não adianta, e quando o meu Senhor vier, não adianta mostrar a lâmpada, ele vai perguntar: e o azeite? Porque lâmpada as pessoas podem me dar, dinheiro para construir um templo as pessoas podem me dar, elas estão me dando dinheiro para pagar o terreno aqui de trás. Dinheiro as pessoas podem me dar, reconhecimento elas podem me dar, mas o azeite não. A unção elas não podem me dar. A unção eu tenho que ir lá todo dia, eu tenho que ser moído por Ele. Ele vai mostrar eu para eu mesmo. Ele vai dizer: você é orgulhoso, você é soberbo, você tem vontade de bater nas pessoas. Eu penso que eu não vi você discutindo com a pessoa, penso que eu não vi quando você xingou ela no trânsito. Eu vi, eu digo: pois é, como é que eu faço? Ele diz: vamos botar mais azeite aí, para ver se você melhora mais. Tem um lugar que só Jesus pode te dar, ninguém pode te dar. E é esse lugar que você precisa estar. Você não pode negociar esse ambiente. Que Ele de uma vez por todas já te salvou, mas agora Ele vai aperfeiçoando os que vão sendo santificados. E não adianta, você não consegue se santificar. Pode botar meio metro de roupa a mais, pode deixar seu cabelo crescer, você pode usar terno, pode usar bonitinho, você pode fazer o que você quiser. Ninguém consegue se santificar. Mas se você extrair o azeite do coração dele, meu irmão, porque se você não extrai agora, você vai querer comprá-lo. Por isso as 10 virgens nécias saíram para comprar o azeite, porque elas não sabiam como extrair. Porque é muito mais fácil pagar para alguém fazer para mim, do que eu entrar num lugar em Deus e saber que ninguém pode me dar isso. As pessoas podem me seguir, podem me dar dinheiro, podem me dar aplausos, mas o azeite, cara, eu preciso do azeite. Eu não preciso de outra coisa, eu preciso do azeite, porque é o azeite que me mantém no lugar que Ele deseja. Eu queria com você, como igreja, pedir perdão, como um só corpo, pedir perdão. E não adianta eu dizer que eu creio se a minha maneira de vida não mostra isso. Minha vida cristã não é medida por aquilo que eu sei de Cristo, mas é por quanto eu vivo aquilo que eu sei de Cristo. Se não for pedir muito, se você quiser sentar, se você quiser dobrar os joelhos, mas eu queria muito que a gente gastasse pelo menos uns 3 minutos aqui, e isso abrisse em nós hoje um lugar de arrependimento. Meu Jesus querido, meu amigo Jesus, eu quero te pedir perdão pela ambição da igreja. Eu também sou igreja, Jesus, eu também tenho ambições. Quero pedir perdão pelo pecado da igreja. Eu também sou igreja, Senhor, e eu também tenho pecados. Devo ter muitos, com certeza tenho muitos. Eu quero pedir perdão pelo
miserável evangelho que muitas vezes temos vivido e pregado. Evangelho para manter pessoas sentadas, algemadas, muitas vezes, Senhor Deus, esquecidas. Eu quero te pedir perdão, Senhor, por tudo aquilo que não veio do Senhor. Senhor, traz o pão vivo que desce do céu. Não nos deixa fazer coisas que não agradam ao Senhor. Quero te pedir perdão, Senhor. Pedir perdão pela vida que recebemos do Senhor e não multiplicamos. Quero pedir perdão, Senhor, pela vida que a gente não sabe viver, a vida simples do Senhor, de achar que todo mundo é bom. Nós queremos ser simples, Senhor. A tua obra foi perfeita na cruz, mas ela seria incompleta sem teu corpo. Ela foi perfeita, mas ela seria incompleta se não nascesse um novo corpo, Senhor. Por isso eu te peço, não nos deixa envergonhar o Senhor como igreja. Não nos deixa pecar no caminho. Não nos deixa substituir a tua glória pela glória de homens. A riqueza eterna pela riqueza da terra. Senhor, o corpo é que precisa completar a tua obra. Só o sacrifício não traria libertação. O sacrifício precisou ressuscitar e virar corpo, e virar igreja. Senhor, a tua obra foi perfeita, mas para ela ser aperfeiçoada em nós, nós precisamos fazer o que o Senhor nos chamou. Foi para isso que o Senhor veio, para fazer a vontade do Pai. É a única coisa que o Senhor precisava, era fazer a vontade do Pai, e nós queremos fazer a vontade do Pai. Foi para isso que o Senhor veio, para morrer e ressuscitar, e é isso que nós queremos fazer, Senhor. O propósito deste corpo chamado igreja é fazer o que o Pai quer. Aprender a se contorcer na controvérsia, Senhor. Nos ensina a nos contorcer na controvérsia. Nos ensina mesmo não concordando, a gente muitas vezes fazendo porque é a tua vontade. Nós queremos isso, Senhor, esse funcionamento apostólico da tua igreja. É isso que nós queremos viver, Pai. Viver a tua vontade, viver o teu favor e viver a tua unção. Quebranta os nossos corações, Pai. Quebranta os nossos corações. Não nos deixa viver um evangelho de plástico, um evangelho sem sentimento, um evangelho sem vida, sem amor, sem aperfeiçoamento pela tua santidade. Senhor, nos perdoa. Perdoa a nossa miserabilidade, a nossa ganância, a nossa ambição. Perdoa, Senhor Deus, porque nós não somos merecedores, mas mesmo assim o Senhor nos permite viver isso. Traz vida onde não tem vida. Que os meus irmãos que estão voltando para casa hoje voltem para os seus ministérios decididos em cavar um poço de pureza, um poço de santidade, um poço onde a tua presença reinará sobre cada um de nós. Quero declarar, Pai, em nome de Jesus, o teu favor e a tua unção, a tua glória sobre nós. Nos dá sonhos proféticos, nos dá visões proféticas, nos dá revelações proféticas. Mostra as riquezas da eternidade. Não nos deixa nos embriagar com as riquezas da terra. Não nos deixa nos embriagar com a vinha que o Senhor nos ensinou a plantar. Não nos permite andar em lugares que os teus pés não pisam, que a tua voz não fala. Não nos permita viver em lugares, Senhor Deus, de confusões. Nós queremos viver a tua vontade, o teu favor e a tua unção, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Eu sinto um peso aqui hoje de arrependimento. Não quero ser mais o mesmo. Eu quero ser como tu és. Eu quero só que você seja igreja de governo na terra. Eu quero ser que você governe os territórios até que eu volte e estabeleça. Eu espero isso. É isso que eu quero, diz o Senhor. Eu espero que você volte decidido nesse lugar. Eu deixo essa palavra aos meus irmãos.